O som do restaurante Ébano era uma música suave e controlada. Era melodia discreta de talheres de prata e conversas importantes. Para Clara, aquele som era a trilha sonora da ordem e da segurança. Em meio a uma vida marcada pela solidão, seu trabalho era um refúgio. Cada movimento seu era preciso, cada gesto era parte de uma coreografia. Ela se orgulhava de ser a garçonete mais eficiente e invisível do salão. A perfeição em seu trabalho era a única herança que ela construiu para si. Seu passado era um quebra-cabeça com a maioria das peças faltando. Um acidente de carro, quando ela tinha apenas 5 anos, levou seus pais. Desde então, sua vida foi uma sucessão de lares temporários e despedidas. O único elo com sua família era um pequeno medalhão de prata. Dentro dele, a foto desbotada de um bebê, que ela sabia ser ela mesma. Na parte de trás, uma inscrição dizia: "Para nossa Clarinha, com o amor do seu irmão Rick." Esse nome, Rick, era o fantasma de um irmão que ela não conseguia lembrar. Naquela noite, a mesa 12 era um ponto de tensão no salão. Lá estava Arthur Monteiro, um milionário de temperamento difícil. Sua reputação de ser impaciente e arrogante era bem conhecida por todos. Clara o atendeu com sua calma habitual, uma armadura contra a grosseria. Ela sabia que homens como ele não buscavam amizade, apenas submissão. Ao seu lado, uma mulher bonita parecia mais interessada no celular. Arthur tratava o jantar como mais um negócio a ser concluído rapidamente. O erro foi quase invisível, um pequeno deslize numa noite longa. Ao servir uma taça de vinho tinto, a mão de Clara tremeu por um instante. Uma única e solitária gota da bebida escura caiu na toalha branca. O silêncio que se seguiu na mesa foi imediato e pesado. Arthur olhou para a pequena mancha como se fosse uma traição pessoal. Seus olhos frios como gelo subiram lentamente até encontrar os de Clara. O ar ao redor da mesa pareceu congelar com sua raiva silenciosa. A humilhação foi um espetáculo cruel, executado para toda a plateia do salão. A voz de Arthur não era alta, mas cortava o ar como vidro quebrado. Ele a acusou de incompetência e desleixo na frente de todos. O gerente do restaurante correu para a mesa, desculpando-se profusamente. Para apaziguar o cliente importante, ele tomou uma decisão drástica e imediata. Clara foi demitida ali mesmo, sem direito à defesa ou explicação. Seu refúgio de ordem e precisão foi destruído por uma única gota de vinho. Clara saiu pela porta dos fundos do restaurante, sentindo o ar frio da noite. Ela caminhava pelas ruas iluminadas, mas sentia uma escuridão por dentro. A injustiça da situação era um nó em sua garganta, um peso em seu peito. Ela havia perdido seu emprego, sua única fonte de segurança, por nada. A cidade ao seu redor continuava a se mover, indiferente à sua pequena tragédia. Cada passo a afastava mais do mundo organizado que ela conhecia. Ela se sentia como um barco à deriva, sem rumo em um oceano de incertezas. Ao chegar em casa, o silêncio de seu pequeno apartamento a abraçou. Ela tirou o avental e sentiu um objeto pesado e estranho no bolso. Era a carteira de Arthur, feita de um couro escuro e luxuoso. Ele devia tê-la derrubado ao se levantar para confrontá-la no restaurante.
Clara segurou o objeto, sentindo o poder que ele representava. Era um pedaço do mundo dele, um mundo que havia esmagado sem esforço. Um pensamento de vingança rápido e tentador passou por sua mente. O dinheiro que estava ali dentro poderia resolver seus problemas imediatos. Seria uma forma de justiça secreta, uma compensação pelo que ele lhe fez. Ninguém jamais saberia, e ele certamente não sentiria a falta daquela quantia. Mas então seus dedos, por um velho hábito, encontraram o medalhão em seu pescoço. Ela pensou nas vagas lembranças de seus pais, em um sentimento de bondade. Lembrou de uma sensação de certo e errado que sempre a guiou. Eles não a teriam criado para que ela se aproveitasse da desonestidade. A decisão foi tomada no silêncio de sua cozinha, sob a luz fraca da lâmpada. Aquele homem havia roubado seu emprego, mas não roubaria seus princípios. Ela não se rebaixaria ao nível dele, não se tornaria alguém que desprezava. Ela respirou fundo, colocando a carteira sobre a mesa com firmeza. Ela encontrou a carteira de motorista dele e anotou o endereço. A honra era a única coisa que ela sentia que realmente possuía. E essa era uma riqueza que ela não estava disposta a perder. Na manhã seguinte, Clara estava em um bairro que parecia outro planeta. Os prédios eram torres de vidro que refletiam o céu e o poder. Era o oposto do seu mundo, feito de concreto, tijolos e simplicidade. O porteiro do prédio de Arthur a analisou com um olhar de desconfiança. Mas a seriedade no rosto de Clara o convenceu a anunciar a sua chegada. O elevador subiu em silêncio, aumentando a ansiedade em seu coração. Ela estava prestes a encarar novamente o homem que havia quebrado. A porta do apartamento se abriu, revelando Arthur com uma expressão de surpresa. Ele a olhou de cima a baixo e a surpresa se transformou em desprezo. — O que você quer? Veio pedir dinheiro pela sua honestidade? Perguntou. Sua voz estava carregada com a mesma arrogância fria da noite anterior. Clara decidiu ignorar a provocação e estendeu a carteira para ele. Eu vim apenas devolver o que o senhor esqueceu. Ela disse com calma, sua postura digna era a única defesa que ela tinha naquele momento. Arthur pegou a carteira de sua mão com um gesto brusco e abriu. Ele começou a contar o dinheiro na frente dela, como se ela fosse uma ladroa. Foi nesse ato de desconfiança que o destino decidiu intervir. Um pequeno pedaço de papel, dobrado e gasto, caiu de dentro da carteira. Clara, por puro reflexo, se abaixou para pegar a fotografia do chão. Ela a desdobrou com cuidado com a intenção de entregá-la a ele. Mas ao ver a imagem, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sobre os seus pés. Na fotografia, um casal jovem sorria para a câmera com felicidade. A mulher segurava um bebê pequeno em seus braços com muito carinho. Clara sentiu um choque elétrico percorrer todo o seu corpo. Eram os mesmos rostos que apareciam em seus sonhos mais profundos. Sua voz saiu como um sussurro, fraca e cheia de incredulidade. Onde o senhor conseguiu esta foto? O mundo ao seu redor se desfez, e apenas aquela imagem importava. Arthur a olhou com impaciência, sem notar a mudança em seu rosto. Isso não lhe diz respeito. É a única foto que tenho dos meus pais. Mas os olhos de Clara estavam agora fixos em outro detalhe da imagem. Ao lado do casal havia um menino com um sorriso que mostrava a falta de um dente. O menino usava um macacão e tinha um curativo no joelho. O curativo tinha um formato inconfundível de estrela de mar.
Essa pequena estrela abriu uma porta trancada em sua memória. Com as mãos tremendo, Clara abriu o medalhão que usava no pescoço. Ela não mostrou a ele a foto do bebê, mas sim a inscrição na parte de trás. A frase que ela lera milhares de vezes ao longo de sua vida. Para nossa Clarinha, com amor do seu irmão Rick. Ela ergueu os olhos para o homem poderoso e arrogante à sua frente. Ela não via mais o milionário, mas sim um menino do curativo de Estrela. Seu nome não é Arthur, ela disse, a voz ganhando uma força inesperada. Arthur ficou completamente imóvel, a máscara de arrogância se desfazendo. Ele olhou para a mulher à sua frente, tentando processar suas palavras. Ninguém em sua vida adulta conhecia seu nome de batismo. Aquele apelido, Rick, pertencia a um passado que ele foi ensinado a enterrar. Como você sabia esse nome? Ele perguntou, sua voz falhando pela primeira vez. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um eco de uma vida esquecida. A base de seu mundo, construído sobre uma nova identidade, começou a rachar. Clara sentiu as lágrimas que segurou por tanto tempo finalmente escorrerem. Porque eu sou a Clarinha, ela disse, a voz embargada pela emoção. E você é o Ricardo, meu irmão. A palavra irmão soou estranha e poderosa no silêncio do apartamento. Arthur olhou para o rosto dela, para os olhos que eram o espelho dos de sua mãe. Ele se lembrou do acidente, do cheiro de fumaça e de ter segurado uma mãozinha. Lembrou da promessa que fizeram de nunca se separarem, uma promessa quebrada. A armadura de frieza que ele levou uma vida inteira para construir se quebrou. Ele não era Arthur, o titã dos negócios. Ele era Rick, o menino assustado. A irmã que ele foi levado a acreditar que havia desaparecido estava ali. A mulher que ele havia humilhado e demitido na noite anterior. A culpa o atingiu com a força de um soco, tirando o ar de seus pulmões. Ele deu um passo em direção a ela, não como um homem rico, mas como um irmão perdido. Pela primeira vez em 25 anos, Ricardo se permitiu chorar. O reencontro foi um abraço desajeitado e desesperado no meio da sala. Duas metades de uma mesma história, finalmente reunidas pela força do acaso. A garçonete solitária e o milionário amargo deixaram de existir. Eram apenas um irmão e uma irmã, tentando entender o milagre daquele momento. A carteira esquecida e a foto antiga foram as ferramentas do destino. Elas provaram que os laços de sangue eram mais fortes que o tempo e a distância. O caminho à frente seria difícil, mas eles não estariam mais sozinhos. Naquele dia, a busca silenciosa de Clara por um lugar no mundo terminou. E a solidão profunda de Ricardo, que nem todo o dinheiro podia preencher, também. Eles não tinham mais seus pais, mas haviam encontrado um ao outro. A gota de vinho que iniciou a tragédia, na verdade, os levou à redenção. E o retrato na carteira deixou de ser apenas uma lembrança do passado. Tornou-se o mapa que os guiou de volta para casa, de volta à família. Era o verdadeiro começo de suas vidas, uma história a ser reescrita juntos. O silêncio que se seguiu ao abraço era denso, cheio de perguntas não ditas. Eles se sentaram no sofá de couro caro, a uma distância respeitosa. Eram, ao mesmo tempo, a família mais próxima e dois completos estranhos. Clara olhava para suas próprias mãos, tentando absorver a nova realidade. O homem que a humilhou era o mesmo menino da foto, seu irmão, Rick. A dualidade daquela verdade era confusa e avassaladora para ela. Ela não sabia se sentia raiva, alegria ou uma mistura dolorosa dos dois. Ricardo, por sua vez, olhava para Clara como se ela fosse uma miragem. Ele havia passado a vida inteira construindo muros para se proteger da dor. Agora todas essas paredes haviam desabado, deixando ele exposto e vulnerável. Ele se lembrava de fragmentos da infância, de brincar como irmãzinha. Lembrou de protegê-la, de prometer que sempre cuidaria dela.
e falhou. O sistema o separou e ele nunca mais a procurou. A culpa pesava sobre ele como uma montanha, sufocando-o. Eu fui adotado por uma família rica. Ele começou a voz rouca. Eles me deram o nome de Arthur e me ensinaram a ser forte e implacável. Disseram que era a única maneira de sobreviver num mundo cruel. Ele foi informado que sua irmã também havia sido adotada por uma boa família e que seria melhor para os dois se o passado fosse deixado para trás. Ele era apenas um menino e acreditou no que os adultos lhe disseram, mas uma parte dele sempre sentiu que algo vital estava faltando. Clara ouvia em silêncio, cada palavra dele preenchendo as lacunas de sua vida. A sua jornada havia sido muito diferente, sem luxo ou estabilidade. Ela passou por vários lares adotivos, nunca ficando em um lugar por muito tempo. Aprendeu a não se apegar, a não criar raízes para que a partida doesse menos. O medalhão era sua única constante, a prova de que ela não era invisível. Ela se agarrou à imagem de sua família como um náufrago se agarra a um destroço. A esperança de um dia entendê-los era o que a mantinha em pé. Eu nunca parei de pensar em você, disse Clara, a voz suave. Eu não lembrava do seu rosto, mas eu lembrava do seu nome, Rick. Ela olhou para ele, vendo pela primeira vez o menino por trás do homem. Eu sempre me perguntei onde você estava, se estava bem, se lembrava de mim. A vulnerabilidade em sua voz desarmou completamente Ricardo. Ele percebeu que, enquanto ele tentava esquecer, ela passara a vida lembrando. A força dela não estava na riqueza, mas na lealdade à memória deles. Nos dias que se seguiram, eles começaram um processo lento de redescoberta. Ricardo, ou Arthur, insistiu que Clara não precisava mais se preocupar com dinheiro. Ele queria compensá-la por todos os anos de dificuldade que ela enfrentou. Mas Clara não queria sua caridade. Ela queria seu irmão de volta. Ela queria as histórias, as memórias, as peças que faltavam em sua vida. O dinheiro era uma barreira que os lembrava de seus mundos diferentes. Ela pediu que, por enquanto, eles apenas conversassem e se conhecessem. Os encontros aconteciam no apartamento dela, um lugar simples e acolhedor. Longe do luxo e da frieza da cobertura dele, Ricardo parecia mais relaxado. Ele tirava o terno caro e se sentava na pequena cozinha de Clara. Eles passavam horas olhando para a única fotografia que tinham. Cada um tentava lembrar de detalhes daquele dia, da casa, do jardim. Eram como dois arqueólogos escavando as ruínas de uma civilização perdida. A civilização de sua própria família, que eles mal conheceram. Clara contou sobre os lares adotivos, sobre a solidão e a resiliência. Ela falou sobre como o trabalho no restaurante lhe deu um senso de propósito. Ricardo ouvia e a cada história, a culpa e a admiração cresciam nele. Ele percebeu que a força de sua irmã era muito maior que a sua. Ela havia enfrentado o mundo sozinha, com nada além de esperança. Ele, por outro lado, teve tudo, mas viveu em uma prisão dourada. Uma prisão de solidão construída com o dinheiro e o poder de outros. Ricardo, por sua vez, falou sobre a pressão de sua família adotiva. Ele tinha que ser o melhor, o mais inteligente, o mais bem-sucedido. Não havia espaço para a fraqueza, para a dor ou para a saudade de um passado. Ele se tornou Arthur Monteiro, uma máquina de fazer dinheiro. Mas Rick, o menino que amava sua irmã, foi trancado em um porão escuro de sua mente. Conversar com Clara era como abrir a porta daquele porão e deixar a luz entrar. Ele estava se reencontrando, não apenas com ela, mas consigo mesmo. Juntos, eles decidiram que precisavam de mais respostas sobre o que aconteceu. Por que foram separados de forma tão definitiva após o acidente? Havia documentos, registros de adoção, pessoas que sabiam da verdade. A busca pelo passado se tornou um projeto em comum, um objetivo que os unia.
não era mais sobre a dor da separação, mas sobre a busca pela verdade. Eles queriam entender a história completa, não apenas os fragmentos que tinham. Essa missão compartilhada transformou a estranheza entre eles em uma forte aliança. A investigação começou com o vasto poder de Ricardo e a determinação de Clara. Ele contratou os melhores investigadores particulares do país para o caso. A primeira pista veio de um antigo processo judicial sobre o acidente. Descobriram que seus pais tinham um primo distante, um homem chamado Vicente. Esse primo foi nomeado como guardião legal deles após a tragédia. Foi ele quem os colocou no sistema de adoção, alegando não ter condições. O nome de Vicente era a primeira peça concreta que eles tinham em mãos. Os investigadores logo descobriram que Vicente não era um homem pobre. Na verdade, ele havia herdado uma pequena fortuna de uma tia-avó. Ele mentiu para o tribunal sobre a sua situação financeira naquela época. Isso levantou uma pergunta terrível. Por que ele os entregaria? A busca se aprofundou e os detetives encontraram registros financeiros antigos. Eles descobriram que Vicente havia recebido uma grande quantia em dinheiro. O pagamento veio da família adotiva de Ricardo, 1 ano após a adoção. O quebra-cabeça começou a montar uma imagem horrível e cruel. A família Monteiro, rica e desesperada por um herdeiro, queria um menino. Eles encontraram Ricardo no sistema e fizeram um acordo com Vicente. Pagaram uma fortuna para que ele agilizasse a adoção de Ricardo. E como parte do acordo, ele deveria garantir que a irmã do menino desaparecesse. Eles não queriam laços com o passado pobre do garoto que criariam. Clara não foi apenas separada, ela foi deliberadamente escondida. A verdade era mais dolorosa do que eles poderiam imaginar. Não foi um erro do sistema, foi um ato de crueldade e ganância. Ricardo sentiu uma raiva fria e profunda que nunca tinha sentido antes. A família que lhe deu tudo, na verdade, lhe tirou a coisa mais importante. Eles compraram um filho e, no processo, destruíram o que restava de sua família. Clara, ao seu lado, sentiu uma tristeza profunda, mas também um estranho alívio. Pelo menos agora ela entendia que não foi simplesmente esquecida. A revelação, por mais terrível que fosse, os uniu de uma forma definitiva. A dor compartilhada era um cimento que fortalecia o laço entre eles. Eles não eram mais apenas vítimas de um acidente, mas sim de uma conspiração. Ricardo olhou para Clara e a determinação de aço voltou aos seus olhos. Eles nos tiraram 30 anos de vida juntos, ele disse, a voz firme. Não podemos pegar esse tempo de volta, mas podemos buscar justiça. A busca pela verdade agora se transformava em uma busca por reparação. O confronto final não aconteceu em uma sala de reuniões fria. Ricardo marcou um jantar no restaurante Ébano, o lugar onde tudo começou. Ele convidou seus pais adotivos para uma conversa importante. Quando eles chegaram, encontraram não apenas Ricardo, mas também Clara. Ela reconheceram como a garçonete e a confusão em seus rostos era evidente. Ricardo, ou Rick, como ele se apresentou naquela noite, não perdeu tempo. Ele colocou a foto antiga e os documentos da investigação sobre a mesa. A verdade foi exposta ali, entre os pratos caros e o silêncio do salão. A negação inicial de seus pais adotivos desmoronou diante das provas. Eles viram o rosto de um homem que não reconheciam mais. Não era o herdeiro que eles moldaram, mas o irmão que eles tentaram apagar. Não houve gritos ou acusações, apenas a exposição fria e brutal dos fatos. A justiça para Rick e Clara não era sobre dinheiro ou vingança. Era sobre reconhecimento.
sobre a verdade de sua história ser contada. Eles deixaram o restaurante juntos, deixando para trás um mundo de mentiras. A família Monteiro perdeu um filho naquela noite, um filho que nunca tiveram de verdade. E Rick e Clara ganharam a liberdade de finalmente serem eles mesmos. Honraram a memória de seus pais biológicos, trazendo a verdade à luz. O caminho à frente ainda era de redescoberta, de aprender a ser uma família. Mas agora o fariam sem as sombras do passado, os lembrando. A justiça deles foi a paz que encontraram em finalmente estarem juntos. Semanas depois, eles voltaram para a pequena casa de campo da fotografia. Ela estava abandonada, mas ainda em pé, como uma testemunha do tempo. Juntos eles decidiram comprá-la e restaurá-la tijolo por tijolo. Seria o santuário deles, o lugar onde sua família renasceria das cinzas. Não era uma mansão, uma cobertura, mas era um lar de verdade. Um lugar preenchido não com luxo, mas com a história e o amor deles. Um lugar para criar novas memórias, honrando as antigas. Numa tarde ensolarada, sentados na varanda da casa restaurada, eles sorriram. Clara não era mais a garçonete invisível e Rick não era o magnata solitário. Eram apenas um irmão e uma irmã tomando uma xícara de café. A sinfonia controlada do ébano foi substituída pelo som do vento nas árvores. E o retrato na carteira, agora em um porta-retrato na sala de estar, não era mais sobre um fim trágico. Era o símbolo de um novo começo. A prova de que o amor, de alguma forma, sempre encontra o caminho de volta para casa. A música deles, finalmente, era uma canção de paz.